alunos do ensino à distância, dos diversos polos do Rio Grande do Norte. Olá a todos. Fórum de discussão desta semana vai falar sobre a geopolítica ou algumas das geopolíticas que pensam exclusivamente a projeção de poder de países considerados periféricos ou dependentes, né, como preferirem. Vamos selecionar duas teorias, né? A, a geopolítica do eurasianismo, que tem atualmente seu maior defensor na figura de Alexander Dugin, um russo, e a geopolítica do meridionalismo, que tem seu principal expoente o professor da USP, André Roberto Martin. Bom, são teorias geopolíticas, certo? Mas elas são selecionadas, elas ganham destaque, relevo internacional, quando elas de fato dialogam com uma prática, com uma realidade daquele país em especial. Por exemplo, se eu aqui, do Silvestre de Albuquerque, formular uma teoria geopolítica, tirada apenas da minha mente, muito provavelmente ela não vai ganhar uma repercussão, a não ser que eu consiga explicar algo com aquela teoria. Então o eurasianismo e o meridionalismo, eles têm esse mérito. De certa forma, eles leem processos que já estão em curso. Mas eles gostariam de ver essas teorias com uma maior prioridade, né? Com uma maior proeminência, tanto no desenho interno desses países, quanto na projeção de poder externo. Assim como o atlantismo, né? Conseguiu fazê-lo, usando Mahan, depois Kennan, né? Então, o atlantismo hoje tem essa proeminência que as outras geopolíticas também almejam. Então, essa questão de considerar a geopolítica apenas como uma teoria voltada para nações capitalistas, imperialistas, ela não condiz com a realidade. Com esses dois exemplos fica bem claro, né? O eurasianismo até pode ser visto como expansionista, né? Mas não é de uma nação que tenha uma grande tradição capitalista, né? Só recentemente que a Rússia pós-soviética, né, começa a experimentar alguma coisa de mercado, e ainda assim com forte controle estatal, né? O próprio sistema político russo é bastante centralizador, até para evitar a fragmentação territorial, e controlado por mãos de ferro por Putin, né? Que inclusive leva a ferro e fogo à oposição, né? Então, mesmo assim, né, temos aí uma geopolítica, certo? A Rússia, ela sempre vai ser grande, né? Não importa os problemas econômicos e políticos que ela venha a passar. O último foi a União Soviética, né? A falência do socialismo real, que provocou a desintegração, né, das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Mas a Rússia, que restou como o maior país, possui 2 vezes a área do Brasil, né? Então a tradição russa ela permanece, ela atravessa a União Soviética, assim como atravessou o tempo dos czares, né? Então a Rússia hoje ela tenta se reinventar. O eurasianismo é um pouco isso, né? O neo-eurasianismo, para se diferenciar do que já houve, ele é um pouco isso, é uma tentativa de reerguimento da Rússia, né? Essa Rússia que fez suas fronteiras através da guerra mesmo, da luta, né? Combatendo invasores asiáticos, combatendo ameaças do Ocidente, né, como o nazismo. Então a Rússia se formou desse choque entre Oriente e Ocidente, né, um caminho próprio, né, uma geopolítica própria agora com o eurasianismo. Então essa dimensão territorial fabulosa da Rússia já vem desde o tempo dos czares, né, até antes, né, com os cossacos, quando eles pegam os cavalos e vão lutar contra as hordas asiáticas, né, como os mongóis, por exemplo, e vão expandir no lombo do cavalo o território russo. Ele vai se sedimentar, vai formar os grandes impérios, né, os czares, né,
os monarcas russos da época, né? Que vão ser derrubados somente pela Revolução Bolchevique, que aí vai jogar a Rússia na forma de União Soviética aí no sistema comunista por um longo tempo, né? Até a fragmentação em 1991. Então, essa Rússia ela vai passar por vários sistemas políticos e essa abertura indiscriminada que houve, né, no tempo pós-soviético não deu muito certo para a Rússia. Então agora ela se volta para uma tentativa de uma política mais equilibrada, onde o Estado, né, e aquelas famílias poderosas, né, que vem desde o tempo da nomenclatura comunista, né, que estavam no poder e continuam hoje, né, seja nas terras ou nas empresas, né. Então esse sistema, né, familiar e estatal, ele é o que sustenta hoje o projeto russo. Ele é visto pelos países limítrofes com certa desconfiança, né? Afinal, a Ásia Central ali, os 5 países da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, eles já sofreram invasão soviética. Os países do leste europeu ou Europa Oriental, a mesma coisa. O Cáucaso, onde está a Geórgia, também já sofreu com o expansionismo russo. Então não é só o México não que sofreu com os Estados Unidos, né? Também os países vizinhos da Rússia já sofreram e sofrem com políticas expansionistas russas. Então até que ponto o mundo multipolar, onde um dos polos vai ser a Rússia, que é o que defende o Alexander Dugin com o eurasianismo, até que ponto isso é uma verdade? Há muita controvérsia. Os vizinhos não são todos que vão dizer que isso é fato. Particularmente a Geórgia e a Ucrânia, que já sofreram agora, recentemente, invasões russas. Bom, e o meridionalismo? O meridionalismo seria uma teoria geopolítica para o Brasil, né? Qual seria a leitura do André Martin quando formula o meridionalismo? Olha, nós estamos longe do eurasianismo, que é onde se joga, né, a grande geopolítica mundial. Mas nós temos também uma outra geopolítica, que é das áreas insulares, né, que o Mackinder chamava, né, crescente insular. Nós estamos afastados e ao mesmo tempo livres para pensar mais em termos de cooperação, de intercâmbio, de paz, do que na guerra, que é o problema lá da Eurásia. Então o André Martin vai propor que a gente use a navegação, os mares quentes do hemisfério sul, para conectar os países dessa região do mundo, principalmente os polos, África do Sul, na África, a Índia na Ásia e a Austrália na Oceania. Então esses 3 polos, junto com o Brasil, formariam aí os pilares dessa proposta sul-sul ou meridionalista. Se a gente observar hoje os fluxos comerciais, né, eles são muito fracos, tecnológicos, muito fracos, financeiros, muito fracos quando envolvem países do sul. Porque nós estamos voltados historicamente para trocas e intercâmbios com o norte. Mas há potencialidades, né? O André Martin vai dizer isso. O mar é uma potencialidade, o clima mais quente é uma potencialidade, a potencialidade agrícola e mineral é outra potencialidade, né? Então você pode desenvolver medicamentos para clima tropical, como a gente faz com a Índia, por exemplo, desenvolver armamentos, mesmo para defesa, né? Com a África do Sul, né? Que está no mesmo patamar de desenvolvimento tecnológico que o Brasil. Então são várias as possibilidades, né? É interessante que na teoria do André Martin a China não estaria mais como país meridionalista, ela já seria um país de centro, né, em decorrente da magnitude do seu desenvolvimento econômico, né? Então basicamente é isso aí. Se você está com dificuldade de abrir as audioaulas, o PDF ele pode ser consultado no SIGA, certo? Então foi um caminho aí que eu encontrei para tentar diminuir o prejuízo de vocês. Certo? Agora quem puder é melhor, né? Conseguir acessar as audioaulas, porque vai ter uma informação complementar. Bom,
Grosso modo, então é isso sobre eurasianismo e meridionalismo. E agora vamos aos fóruns de discussão, né? Você vai comentar aí, né? Tem duas propostas lá para você comentar. Colocar sua opinião mesmo e fundamentar a opinião, isso é muito importante, nas aulas. Ou na audioaula, ou nesse vídeo, ou no PDF. Se puder ser nos três, melhor ainda, né? A nota vai ser proporcional ao empenho de vocês nas aulas, certo? Eu preciso perceber que vocês acompanharam as aulas e se esforçaram para entender o que foi explicado aí nessas aulas, seja vídeo, áudio ou o visual do PDF. Qualquer dúvida, não tenham medo. Mandem um zap para mim, 996 12 50 37, e eu vou tirar a dúvida de vocês. Por exemplo, o último fórum de discussão para mim era a coisa mais simples do mundo. Era pegar uma rede infraestrutural, por exemplo, transportes rodoviários do Chile. Um exemplo. E aí vocês iriam observar, né? Bom, o que a geografia do Chile explica o desenvolvimento da malha rodoviária? O Chile é um país alongado, né? Ele é longitudinal. Então a malha também, das rodovias, ela vai ser também longitudinal. Ela vai estar espremida entre o litoral e a Cordilheira dos Andes, né? Então vão ser linhas norte-sul, né, de rodovias. Vão ser mais densas no centro e sul do Chile, principalmente no centro, que é onde está Santiago. Vão ser mais rarefeitas no norte, onde está o deserto do Atacama. Então era esse tipo de relação. Agora eu percebi que muita gente não sabia o que é uma rede de infraestrutura. Aí não tem como o professor adivinhar isso, porque é um conteúdo de ensino médio. Então, nesse caso, Google. Eu estou com uma dúvida, não sei exatamente o que é rede de infraestrutura. Será que é o que eu estou pensando? Digita lá no Google, rede de infraestrutura. Você vai ter uma série de exemplos. Hoje em dia está tudo muito fácil, é só pesquisar. Mas se mesmo assim persistir dúvida, manda um zap para mim, 996 12 50 37, ou um e-mail, ou mensagem pelo fórum. São vários os canais. Mas não fiquem com dúvida. Se a nota ficou baixa, você pode refazer sempre. Você tem até domingo, às 11 horas e 59 minutos, para terminar o fórum da semana. Tá certo? Então, um abraço para vocês e não esmoreçam. Vamos lá, vamos vencer essa disciplina. Um abraço.